Boa noite a todos. Que nós possamos, neste momento que nós nos encontramos aqui, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos silenciar as nossas mentes, o nosso coração, buscando refrigério através das boas vibrações da nossa mente, para que possamos receber da espiritualidade amiga e benfeitora aquilo que nós viemos buscar. Uns a cura dos aspectos emocionais, outros a cura dos aspectos físicos, mas todos nós buscamos, na verdade, a comunhão com Deus que está em nós. Todos nós estamos fadados a buscar a nossa essência, a nossa realidade. Esse contato com o Pai, o contato de quem somos, o contato com as questões espirituais. Isso é uma realidade. Podemos até retardar um pouco o caminho, mas todos nós iremos chegar a essa realidade, de buscar em nós as nossas virtudes, de buscar em nós a compreensão da vida espiritual, de buscar em nós a lei do amor, a paz e, consequentemente, o estado de felicidade. Que nós, neste pequeno exercício, no qual nós nos reunimos a esse templo espírita, religioso, possamos sair daqui um pouco melhores, possamos ir devastando pouco a pouco a nossa realidade espiritual e nos fortalecendo perante as aflições e as desilusões que a vida terrena nos proporciona. Que Jesus nos proteja a cada um abundantemente e que possamos encher os nossos corações de esperança, de bom ânimo, alegria e fé. Hoje nós temos o prazer e a alegria de receber na nossa casa, completando o ciclo de palestras, no qual a temática do mês de setembro é a prevenção contra o suicídio. Então, todos os temas desse mês de setembro serão abordados na casa, algum aspecto sobre o suicídio. O Leandro, na terça-feira, trouxe muito bem pesquisas a respeito do suicídio, dessa epidemia. Foi muito esclarecedora para todos nós. E dando a sequência, hoje nós temos o Dr. Milton Santiago, da Associação Espírita, que vai falar também de um tema muito importante e que também nos leva ao suicídio, que é a depressão, aspectos médicos e espirituais. Então, que o Dr. Milton receba as nossas vibrações de amor. Seja bem-vindo. Pessoal, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui novamente e a paciência de vocês de virem, e particularmente ao Márcio aí, que me deu a oportunidade de participar do mês de prevenção. E, de fato, a depressão como doença e como principal causa que leva ao suicídio, acho que é um tema bastante relevante nesse contexto de estudos. E eu pretendo, de alguma maneira, colaborar com essa visão médica e também espírita. Eu trouxe aqui para começar, gente, esse quadrinho do Charlie Brown, e eu quero destacar de início o ano que essa charge foi publicada, 1960.
Então vejam que interessante que há 50 e tantos anos atrás, quase 60 anos atrás, o Schulz, que era o autor dos personagens e dos quadrinhos, ele já colocava a postura, né, do Charlie Brown. Para quem não lia os quadrinhos, essa aqui é a Patty, que é uma das amigas dele, né? Então ele diz ali para a Patty, esta é minha postura de deprimido. Então vejam que é interessante a gente notar que a depressão, como doença, ela mexe não só com a mente, ela mexe com o corpo. Porque a gente, às vezes, faz o diagnóstico ou suspeita de uma doença depressiva pela maneira como a pessoa se posiciona, né? E aí ele diz assim, quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, quando está deprimido, né? Aí você começa a melhorar, né? E o deprimido, dependendo da causa da depressão, ele não quer melhorar, né? Então ele acaba ficando, melhor que você mantenha a posição. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Aí ele repete a postura. Mas assim, o que mais interessa no quadrinho, eu acho que é o quanto ele é antigo do ponto de vista de tempo, e as personagens são personagens crianças. Talvez pelos últimos eventos que a gente viveu ao longo dos últimos meses, com alguns casos de suicídios em crianças, esse tema vem ganhando uma notoriedade até maior do que até agora. E também o quadrinho ele nos chama atenção para a depressão de fato e para os estados depressivos. A depressão não é um estado como se fosse uma luz que acende e apaga. A gente, num dia, não está deprimido, no outro está deprimido. Ela é um processo no qual a gente, às vezes, vai entrando ao longo de um período, até que, do ponto de vista médico, do ponto de vista da doença, ela acaba instalada de vez. Então é interessante que, como ela tem uma história, como ela tem um percurso até que a depressão, doença, se instale, quando a gente fala em prevenção, isso é importante, porque há sinais de alarme que a gente pode buscar antes que a situação esteja devidamente instalada. E isso muda se nós estamos falando de crianças, se nós estamos falando de adolescentes, se a gente está falando de adultos ou de idosos. Em cada grupo etário, a depressão tem sinais e sintomas mais ou menos característicos. E sempre lembrar que, quando a gente pensa na depressão, doença mesmo, estatisticamente ela vai incidir em torno de 18% a 20% das pessoas. Agora, quando nós pensamos em estados depressivos, a literatura médica diz que pelo menos 80% de nós teremos algum episódio depressivo ao longo da vida. Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. Então, a gente, quando tem uma perda, quando sofre alguma situação grave, seja de saúde, econômica ou qualquer outra, a gente entra num estado depressivo, o que não necessariamente indica que tenhamos a doença, a depressão, e nem que venhamos a ter. Isso também nos faz refletir a respeito da obrigação que a gente tem hoje de estar sempre bem. Vocês podem ver, seja na vida das pessoas presencial ou na vida digital, né, onde a gente hoje parece que se relaciona mais pelas máquinas do que pessoalmente, se uma pessoa pergunta para você, está tudo bem? Você fala mais ou menos, pronto. Já vira um forfait, né? Você não pode, a pessoa, mas o que está acontecendo? O que houve? Então,
E todos nós ciclamos, né? A saúde, ela é cíclica, a saúde emocional e a saúde física. Então, nós temos dias melhores, dias mais ou menos e dias piores. Quando que a gente considera esse estado cíclico uma doença? Quando, por alguma razão, nós ficamos disfuncionais, ou seja num período de euforia excessiva ou num período de tristeza excessiva, a gente não consiga realizar as nossas tarefas habituais. Então, aí nós vamos chamar isso de um transtorno ou de um distúrbio. E para que a gente feche ainda o diagnóstico, não é por um dia ou dois. Você tem que ficar pelo menos 3 semanas daquele jeito, com baixa energia, com desânimo, com desinteresse pelas coisas, sem conseguir realizar suas tarefas cotidianas, para que a gente comece a pensar num diagnóstico de depressão. Então, essas coisas são importantes porque há critérios para a gente fazer um diagnóstico médico de depressão. E também que a gente reveja o conceito de ter a obrigação de estar todo dia muito bem. Isso é uma condição, eu diria, talvez até patológica. Aquele indivíduo que está todo dia muito bem, dá para desconfiar, né? Alguma coisa está errada. Porque é normal que a gente tenha uma oscilação de humor e de interesse, de energia em relação à vida. Vamos seguir. Este quadro é um quadro interessante. Este autor, que se chama Edvard Munch, ele é norueguês, mas ele, desde criança, ele morou na Alemanha. Então, ele mesmo se considerava um artista alemão. E esse quadro, olha que interessante, ele é de 1894. E ele se chama Melancolia. Ele nos dá muitas informações, primeiro pelo próprio nome. A depressão não chamava depressão. Antigamente, ela chamava de melancolia. E o termo melancolia, ele é dividido em 2. O melan, que é negro, escuro, e o colia, que é da bile. Nessa época, acreditava-se ainda que o estado de espírito da gente, que hoje nós chamamos de humor, ele dependia dos humores, quer dizer, dos líquidos que o corpo secreta. Aquele indivíduo que fosse produtor da bile negra em excesso era aquela pessoa com tendência a ficar sempre mais triste, desanimado, desinteressado, com baixa energia. E aí, na junção das palavras, deu origem à melancolia. E o quadro retrata, olha que interessante, uma pessoa que está num local bonito, mas ele está vestido de preto, e se vocês prestarem atenção no olhar, ele está com o olhar em lugar nenhum. Ele está alheio ao ambiente. Ali na frente, parece, tem 2 senhoras caminhando. Então, assim, o ambiente em si era um ambiente normal, um ambiente bom. Não era um ambiente triste, mas ele estava triste naquele ambiente que seria um ambiente bom. Era como ele se sentia. Esse autor, o Edvard Munch, ele simboliza um movimento que começou em meados do século XIX, que foi chamado de romantismo alemão. E ele era marcado pelo quê? Ele era marcado pelo vazio existencial, pelo alheamento e pela falta de propósito. Por que isso aconteceu? Foi bem na época que aconteceu a Revolução Industrial e que as pessoas viviam meio que como se fosse uma produção em série. As empresas recrutavam as pessoas para trabalhar e elas iam, executavam os seus papéis e iam embora para casa. Elas eram consumidas, digamos assim, pelo meio de produção.
Foi aí que começou também todo o movimento capitalista, etc. E os grandes artistas da Alemanha, eles começaram a ver que, na medida que as pessoas viravam engrenagens de uma máquina, elas se entristeciam e perdiam o sentido da existência. Isso coincidiu também, e é importante do ponto de vista histórico, com a época em que o movimento religioso do mundo perdeu força e a ciência foi ganhando corpo. Então, usando as palavras do Divaldo, foi a época em que nós, enquanto humanidade, elegemos o Deus poder, o Deus dinheiro, o Deus projeção social, como os nossos deuses maiores de motivação para viver. Todos nós guardávamos e guardamos ainda, às vezes, rótulos religiosos. Então, a gente é da religião A, da religião B, da religião C, mas o que nos faz levantar de manhã e ir dormir à noite são esses outros deuses. Certo? Então, dentro deste movimento, as pessoas foram perdendo, então, o sentido da própria existência, de onde vir o vazio existencial. O alheamento significa o indivíduo não se sente pertencedor a uma estrutura. Ele só vai, pensando na questão da Revolução Industrial, a pessoa vai, executa aquelas funções como se ele mesmo fosse uma engrenagem da máquina, vai embora para casa e não consegue entender por que ele está fazendo aquilo. Então, ele se sente não pertencedor a um processo. Então, ele fica alheio, como mais ou menos está o rosto do moço no quadro. E a falta de um propósito de vida. Então, esses itens todos, que são culturais, e nós ainda somos herdeiros deles, foram trazendo o aumento dos casos de melancolia ou depressão, que a partir do século XX e até agora, vem numa epidemia, numa crescente de casos. Então, vejam que a melancolia sempre existiu, a depressão sempre existiu, mas eram casos mais esporádicos. Por que que nós hoje vivemos uma epidemia? Então, este quadro já começa a mostrar para nós que há causas também baseadas na cultura da humanidade. E o que era antes realidade na Europa, hoje, com a globalização, a gente vê isso em quase todos os países. Esses mesmos princípios de pessimismo, de falta de sentido, né? Vamos seguir. Então, a depressão, pessoal, essa é a foto de uma moça jovem, que não por acaso a gente a retratou assim, porque a depressão é uma doença mais frequente no jovem e mais frequente no sexo feminino, apesar de ele poder se instalar em qualquer etapa da vida, como a gente já disse no início. E ela tem manifestações tanto de ordem emocional, como de ordem física e social. Então, quando a gente analisa essas três dimensões nas quais a depressão se expressa, a gente vai ver, olha, que ela envolve um sofrimento moral, ela envolve uma inibição tanto psíquica como de movimentos, e envolve uma sensação de estreitamento de vida. Vocês podem ver que a pessoa deprimida, ela não quer sair, ela, em geral, dentro da própria casa, ela tende a ficar no mesmo cômodo. Por quê? Porque é como se ela buscasse viver num ambiente menor. É isso que é o estreitamento da vida. Ela não quer mais passeio, não quer mais trabalhar, não quer mais estudar, ela vai se fechando para dentro. Quando esses três itens se ajuntam numa mesma pessoa e ela preenche os critérios, como eu já comentei, da depressão, nós podemos então imaginar que essa pessoa está portadora de uma depressão. No Livro dos Espíritos,
Kardec pergunta, né, de onde vem o desgosto pela vida que algumas pessoas apresentam. Eu acho muito interessante essa ideia do desgosto pela vida, porque tem a ver com aquilo que a gente já viu lá no final do século XIX. Né? É um pessimismo, um isolamento, uma falta de propósito e de sentido para a vida. O indivíduo vai ficando desgostoso. Os espíritos respondem para Kardec que alguns fatores são importantes para que esse desgosto da vida se instale. O primeiro deles, ele diz que é a ociosidade. Eu fiquei imaginando que nos dias de hoje, do jeito que a gente tem a vida corrida, muito pouca gente é ociosa. Dos pacientes com depressão que eu atendo no consultório, antes do indivíduo desenvolver o quadro depressivo, ele era um workaholic, né? Aquele indivíduo que trabalha, que faz tudo, que corre por todo mundo, que socorre todo mundo, e de repente ele cai. Então a ociosidade talvez não coubesse neste conceito. Aí eu meditei, será que os espíritos então bobearam? Ou só servia para aquela época em que o livro dos Espíritos foi escrito? Aí a minha tese é que os espíritos se referem à ociosidade espiritual e não à ociosidade da correria. Porque, veja, se nós corremos feito máquinas, sem saber para onde vamos, apesar de fazer muita coisa, a gente continua sem um propósito em profundidade. A gente vive apagando incêndio e vai dormir com a conta no vermelho, não é? E aí a vida passa e você fala, o que eu fiz da minha existência? Para aqueles que conseguem fazer essa conjectura. Então vejam que a ociosidade, a gente poderia entender, não como ociosidade de estar ao léu, parado, do ponto de vista do mundo, mas a ociosidade espiritual. O que eu estou fazendo em meu próprio bem, em bem do próximo, no sentido do espírito que eu sou, e não da personagem que eu vivo no dia a dia. O segundo item que os espíritos respondem a Kardec é a falta de fé. Religião, gente, não falta no mundo. A gente conta, do ponto de vista estatístico, somente 8% das pessoas no mundo se dizem sem religião. Então nós temos 92% do mundo que segue alguma seita. Então, veja, essa falta de fé a que os espíritos se referem não tem nada a ver com religião, porque religião não falta, e nem gente que siga. O que a gente pode deduzir? Que essa fé é aquele estado interior de confiança na providência divina que caberia à religião ser a ponte para nós. E que, na maioria das vezes, ou a gente não consegue usar a religião para isso, ou ela falha no sentido de nos conduzir a esse estado de confiança. Então, se a gente entender por esta luz, por esta via, a falta de fé faz sentido. Aquele moço lá retratado pelo Mante, que era um autorretrato dele próprio, era um indivíduo descrente, não é? E o terceiro item que os espíritos nos dão como resposta aos motivos do desgosto pela vida, ele diz que é a saciedade. Mas eles respondem assim, e em alguns casos, a saciedade, ou seja, o fato de a gente já ter tudo atrás do que estava correndo, do ponto de vista material. Então, quando os nossos objetivos são unicamente relacionados ao personagem que a gente cumpre aqui, ao indivíduo encarnado, à vida transitória, né, encarnada, chega uma hora que você realiza aquilo que você quer, e que se você não tiver em paralelo um objetivo espiritual, você passa a ter um desgosto pela vida. Então, são coisas para a gente pensar, né, que os próprios espíritos nos ensinam. E tem um outro item. Na pergunta,
onde Kardec pergunta aos espíritos quais são as causas do desgosto pela vida que algumas pessoas apresentam sem motivos plausíveis. O motivo plausível seria assim: aconteceu alguma desgraça, então você fica meio pessimista, negativo, triste. Hoje, na medicina, a gente entende mais ou menos assim também. Quando nós, por exemplo, esse indivíduo teve motivos plausíveis, ele teve motivos aceitáveis, teve motivos que qualquer um de nós desenvolveria o mesmo quadro? Se sim, se a pessoa teve motivos, a gente chama a depressão de depressão secundária ou reativa, ou seja, é uma reação do nosso emocional a uma situação que nos levou àquilo. Quando a pessoa entra num estado melancólico, depressivo, sem motivos plausíveis, então a gente chama de depressão primária, que seria, de fato, a doença depressiva. Só que, assim, a gente sabe também que, às vezes, esses dois casos andam juntos. O indivíduo já tem uma predisposição à depressão primária e sofre um problema. Aí vocês imaginem que junte a fome com a vontade de comer, né? E o oposto também é verdadeiro. Quer dizer, assim, o indivíduo que já esteja passando por uma fase e desenvolva um quadro de depressão primária. Mas é interessante que a gente, já com base nessa ideia, que a gente entenda que existem casos e casos de depressão. Uma vez eu li que perguntaram para um esquimó o que ele achava da qualidade da neve do local onde ele vivia. O esquimó é aquele indivíduo que mora no polo, né? E ele dizia: mas a qual neve você se refere? Nós temos aqui no polo 40 tipos diferentes de neve. E aquele indivíduo que estava perguntando, que não era de lá, achava que tinha uma só. Então, muitas vezes, a gente generaliza porque desconhece. Então, existem tantas depressões quantas forem as pessoas, porque cada um tem a sua depressão. Cada indivíduo tem o seu histórico. E, nesse sentido, é que a gente coloca que, seja depressão reativa, seja depressão primária, a gente tem que levar em conta a postura da pessoa frente àquilo, a sua história, os fatores culturais onde ele está inserido, as crenças e valores desse indivíduo e a estrutura de suporte que ele tem, entre vários outros fatores. Isso é importante para nós por quê? Porque nós, espíritas, também atendemos às pessoas com depressão. E é importante que a gente entenda que cada indivíduo, ele tem a sua necessidade, a sua história e, por conseguinte, uma abordagem específica para ele. Até do ponto de vista médico também é assim. Você pode, para fazer o diagnóstico, você vai ter que usar um raciocínio geral. Mas para conduzir aquele indivíduo na sua doença, a gente vai ter que vê-lo dentro da realidade dele. E isso é importante, eu acho, para nós espíritas também, quando atendemos pessoas dentro da casa espírita. Eu vi que haverá, numa das próximas falas, temas específicos sobre a idade, né, a faixa etária em que a depressão acontece. Mas é importante dizer, quando eu digo que tem fatores culturais, históricos, etc., na depressão, a depressão na infância, ela é um exemplo clássico disso. Por quê? Porque nunca se internou tanta criança e jovem por tentativas de suicídio quanto nos últimos 10 anos. As estatísticas americanas dizem que nos últimos 10 anos, a internação por tentativa de suicídio em criança e jovem triplicou. Nos últimos 10 anos. E a principal teoria para que se explique isto é o contato diuturno
das nossas crianças e jovens nas redes sociais. Eles dão o nome de bullying. Existe o bullying que é feito pelas redes. O nome correto disso é cyberbullying. Por quê? Porque o jovem, ele tenta, por exemplo, se ele postar uma foto ou postar uma mensagem, ele vai se sentir glorioso se tiver 200 curtidas e vai se sentir rejeitado se tiver 2. Existem grupos que excluem crianças e jovens do grupo a ponto deles pensarem que a vida deles não vale mais a pena. Então vejo que isso nunca existiu. Isso é novo. Alguém que lide com criança na área da psicologia, na área médica, em qualquer outra área, não adianta ela levar os conceitos de 1980, 1990. Ela tem que entender em que realidade essa criança está inserida hoje, que faz com que ela se sinta empoderada do meio em que ela vive ou não. Então, só para dizer que a gente tem que entender cada indivíduo no seu contexto. E o contexto envolve não só o psiquismo e os valores da família, mas o meio bem mais amplo. Imagine que hoje, qualquer um de nós pode ter uma rede de amigos em qualquer parte do mundo. Jovens que dominem alguma língua, eles podem ter contato com gente em qualquer parte. E essas pessoas do mundo todo estão interagindo com ele, interagindo entre si. E boa parte das coisas que a gente vê em termos de sintoma, de doença, na criança e no jovem, tem a ver com como eles se sentem aceitos ou rejeitados dentro dessa rede digital. Por outro lado, nós temos casos de depressão durante a gestação, casos de depressão após o parto, temos casos de depressão cada vez mais frequentes no idoso. O idoso já é uma população que eu conheço melhor, e a gente vê como o grande motivo da depressão no idoso é a percepção que ele tem de que o ambiente onde ele vive lhe é hostil. E não é uma sensação de hostilidade porque alguém lhe rouba ou lhe ameaça diretamente. Às vezes é a falta de uma sensação de suporte. Essa falta de sensação de suporte pode ser a família que está distante, pode ser ele morar num lugar longe de tudo, que não tem um posto médico acessível a ele. Então, é um contexto, e nós estamos vivendo mais. Coincidentemente à epidemia de depressão, nós estamos tendo uma epidemia de envelhecimento. Nunca se viveu tanto quanto agora. Hoje nós somos em torno de 13 milhões de idosos no Brasil e seremos perto de 50 milhões daqui 20 anos. Então, nós estamos preparados para isso, né? Então, vejam que quando esse idoso que vai deixando de conseguir gerenciar a sua conta bancária, a sua casa, de sair para ir buscar alguma coisa nas imediações, que vai ficando dependente de terceiros, é um idoso com alto risco de desenvolver uma doença depressiva. Então, todas essas coisas são importantes a gente contextualizar quando estivermos diante de alguém que nos procure com suspeita de depressão. Ao todo, gente, hoje, são 250 milhões de pessoas com diagnóstico de depressão-doença. Não são estados depressivos, né? E 20% da população, em média, apresentará episódios depressivos mais prolongados ao longo da vida. Se nós somos hoje 7 bilhões de pessoas, vocês imaginem que talvez esse 250 milhões está bem pouco avaliado, né? Deve ter muita gente sofrendo de transtorno depressivo que a gente nem sabe, nem imagina.
A cada 40 segundos, pessoal, alguém se suicida em alguma parte do mundo. 40 segundos. Então, o Márcio estava me falando aqui que ele está lendo o livro Memórias do Suicida, né? Perdão, ele está preparando a fala dele. Eu fico pensando no trabalho que o plano espiritual há de ter no mundo todo para socorrer esses de nós que, por motivos os mais variados possíveis, decidimos pôr fim à nossa vida. Então isso é grave, né? Tanto para nós como para eles. Nós, porque temos que ter, nós encarnados, porque precisamos nos preparar, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da compaixão, para servir esses nossos irmãos em desajuste, como também, e talvez muito mais do que nós, os espíritos desencarnados que nos tutelam a vida biológica aqui na Terra. Então, é um problema muito grave para todos nós. Falando um pouquinho de por que a gente desenvolve a depressão como doença primária, hoje a gente não tem muita dúvida de que a genética cria uma predisposição para que nós tenhamos um perfil de humor depressivo, que poderá se manifestar já na idade infantil, na juventude, na meia-idade ou na velhice. Mas, de um modo geral, a depressão primária ela vai começar na juventude. Por quê? Porque ela é geneticamente determinada. Agora, nós já podemos puxar um pouco a brasa para o nosso lado, né? Porque quem é que desenha o nosso código genético? O espírito, não é isso? Eu, quando vou reencarnar, quando fui reencarnar, o conjunto das minhas características como indivíduo e junto com a proposta que eu tinha para trabalhar nessa existência, eu precisava de um corpo de um determinado jeito. Então, no fundo, quem determina a genética do corpo é o espírito. É uma mistura entre o que o espírito já traz como bagagem e o que ele vai trabalhar naquela encarnação. Então, você faz um mapa genético para a futura encarnação. Então, se a gente pensa que a genética é que determina a predisposição, em essência, é o espírito. E essa genética também explica por que tem hoje essa carga grande de casos novos. Que espíritos somos nós que temos encarnado na Terra nos últimos 40, 50, 60 anos, que temos tantos casos de desgosto pela vida, de pessimismo, de depressão, mesmo que a gente desconte aqueles aspectos da cultura que eu disse no início. Porque tem gente que nasce num meio pessimista e é otimista. Tem gente que nasce sem nada de recurso, de oportunidade, e pega seu salame e faz um presunto, não é? Então, assim, a genética ela é reforçada, na verdade, pelo aspecto da cultura, da história, do contexto. Então, se esse indivíduo já traz uma tendência geneticamente determinada pela pessoa que ele é, pelo espírito que ele é, e vem num meio que, de alguma maneira, potencialize aquilo, aí a coisa vai aparecer com mais força. Mas, pensando do ponto de vista científico e médico, a genética hoje tem peso de pelo menos 10 a 12% de todos os casos de depressão-doença. A química cerebral é determinada pela genética. Então, se eu vou ter mais ou menos serotonina, se eu vou ter mais ou menos dopamina, se eu vou ter mais ou menos da substância A, B ou C no meu cérebro, quem determina isso é a minha genética. E isso pode me predispor, pode me tornar mais vulnerável
a responder de uma maneira negativa, depressiva, diante dos problemas da vida. É assim que a medicina vê hoje a depressão doença. Olhem aqui que interessante, ó. Isso aqui é um PET, que é a sigla em inglês dessa tomografia por emissão de pósitrons. A parte amarelinha é a parte de funcionamento fisiológico normal das estruturas cerebrais. Então a gente tem do lado direito um PET de um indivíduo sem depressão e do lado esquerdo um PET de um indivíduo deprimido. Então vocês vejam que do ponto de vista de imagem a gente já consegue fazer diagnóstico de depressão. Essa imagem ela é muito importante para nós, por quê? Porque ela mostra que a doença depressão ela tem uma base biológica que ninguém mais tem dúvida. Se o PET ele é um marcador de atividade neuronal. Então, esse indivíduo deprimido ele tem uma atividade neuronal muito rebaixada. Então, isso aqui não é só psicológico. Ele tem uma base de função. Esse cérebro está funcionando diferente e menos. Vocês percebem? Então, assim, existe o componente psicológico? Existe. Existe o componente espiritual? Às vezes existe. Mas o biológico certamente existe no paciente com depressão. Então não adianta a gente olhar para um lado só. Essas coisas elas vão se combinando num mesmo indivíduo, né? Aqui eu tentei fazer, pessoal, uma síntese dessas ideias. Então aqui nós estamos o nosso paciente com risco de depressão, ou já com depressão, e ele tem uma predisposição genética. Essa predisposição genética cria um desajuste químico no cérebro, e a substância mais famosa é a serotonina. Hoje tem gente no consultório que diz assim: doutor, eu quero dosar serotonina. Eu falo, olha, por quê? Eu acho que eu estou com depressão. Só que a serotonina, infelizmente, a que é dosada no sangue, ela não dá uma ideia exata e nem mede o risco de estar ou ter depressão, porque a serotonina que está rebaixada é a serotonina lá do cérebro, lá da sinapse. O fato de você ter serotonina no sangue, baixa, normal ou alta, pelo menos na medicina alopática, ela não é usada, porque ela não é um bom marcador para esse fim. Mas o que eu quero dizer é assim, que tanto a gente já tem a informação a respeito disso, que muita gente já chega querendo fazer a dosagem da serotonina ou tomar serotonina, né? Esse desajuste químico no cérebro cria uma vulnerabilidade psicológica e aí, diante dos problemas que todo mundo vive, fecha o cerco. Essa é a visão, gente, centrada no indivíduo, né? E nós podemos aumentar um pouco, olha. Vamos imaginar que esse indivíduo, com esses problemas que pertencem à sua pessoa, tanto do ponto de vista biológico quanto emocional, ele está inserido numa cultura materialista, hedonista e pessimista, certo? Porque nós, repito, a maioria de nós, mesmo com o rótulo de alguma religião, a gente vive feito um materialista, certo? O que é o hedonismo? O hedonismo é aquele indivíduo que busca fruir o prazer imediato, em qualquer prazer, né? Não é especificamente prazer sexual. Então, aquele indivíduo que consuma uma droga, lícita ou ilícita, que coma abusivamente em busca de ter um alívio, um prazer, que compre de maneira desbregada para ter um pequeno prazerzinho no senso do consumo, que persiga chegar num determinado patamar na sua empresa ou na política. Tudo isso diz respeito a quê? A vida transitória. Está errado? Não. Nós estamos aqui
e as coisas do dia a dia nos interessam. A questão é quando nós só vivemos com essa base, é aquela coisa, lembram, da ociosidade. Nosso problema não é ociosidade de coisas transitórias e materiais, é ociosidade em relação às coisas que pertencem à realidade do espírito. E, nesse sentido, nós somos materialistas, somos hedonistas e tendemos a ser pessimistas. Basta vocês fazerem uma conta, não dentro do centro, tá? Mas da comunidade em que cada um vive. Pode ser a casa ali, os vizinhos do bairro, uma comunidade outra que frequente não religiosa, o trabalho. E tentem se recordar das últimas 10 pessoas com quem vocês conversaram. E tentem se lembrar quantas disseram coisas boas, estimulantes, positivas, embasadas na esperança. Vocês percebem? E você mesmo, né? Das últimas 10 pessoas com quem você conversou fora da casa espírita, em quantas delas você falou coisas legais, para estimular, para pôr para cima, que significasse assim, não, ó, a política está suja, mas eu confio que Deus vai nos... Né? Mas de coração mesmo, não é só para discurso. Né? Vocês percebem como a gente vive num ambiente pessimista? Como é que você pode querer que um indivíduo saia de um estado depressivo se tudo que o rodeia diz respeito a coisas transitórias, que não tem um sentido profundo para o espírito, e está todo mundo só reclamando? Fica complicado, né? E, além de tudo isto, vocês imaginem a hora que a gente coloca o componente espiritual no jogo. Se nós já estamos vibrando no negativo, se tem uma cultura toda negativa, é um prato cheio, né, para os nossos irmãos do outro lado da vida, que também são como nós, né, pessimistas e desalinhados e sem muita expectativa de nada bom acontecer. Então, eles vão fazer o trabalho deles em sintonia com a maioria de nós. Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de dinâmica de realidade, a gente também entende que não dá para a gente fazer algo para essa imensidão de pessoas com depressão e em risco de suicídio somente atuando na área da biologia e da medicina, como a gente faz hoje, que ainda está muito materializada. É uma ciência sem Deus, vamos dizer assim, e muito menos, e muito mais sem espírito, né? A gente não faz mais, não aprende mais nas faculdades, salvo raríssimas exceções, faculdades que falem da alma, né? A alma passou a ser fruto de ignorância, né? Se você fala de alma numa sala de aula de medicina, é capaz de ser posto para fora, né? Então, dentro desta linha de cultura, de contexto, cabe a nós, talvez, os espíritas e outras pessoas de outras formas de pensar, mas que acreditem na realidade da alma, na sobrevivência do espírito, na reencarnação e etc., cabe a gente um papel muito interessante no auxílio às pessoas portadoras de qualquer transtorno, mas da depressão em particular. E aí, daqui por diante, eu vou falar um pouquinho mais de como eu entendo que a doutrina pode nos ajudar, né? Essa foto, ela fala de um dos livros do André Luiz, que é o Entre a Terra e o Céu. Essa moça deitada aqui é a Zulmira, ela está encarnada, e ela tinha acabado de perder um filho, o Júlio. Só que esse Júlio, ela já tinha recebido esse filho como um enteado. Ela se casou, o marido já tinha um filho, que se chamava Júlio também, e ela tinha muito ciúme do menino. E aí, um dia, o menino tinha 3 ou 4 anos de idade, eles estavam na praia, e ela que havia levado, o pai
do garoto, que era o marido dela, e a outra menina estavam brincando mais distante, ela percebeu que o menino entrou na praia e ela fez vista grossa. Entrou na água e ela fez vista grossa. E o menino acabou se afogando. E assim, tudo se passou como se tivesse sido um acidente. Mas ela sabia que não tinha sido um acidente puro. O tempo correu e ela aceitou receber aquele espírito na maternidade dela. E deu o nome de Júlio de novo. Né? Só que esse menino viveu 1 ano, e como ele tinha necessidade, que ele tinha sido suicida, e ele tinha necessidade de ter uma vida biológica breve, com 1 ano e pouco, ele teve croup. E vejam, ele tinha morrido afogado 2 vezes, quando ele se matou e depois quando ele se afogou na praia. Aí ele morreu de croup, uma doença da garganta. Só que aí ela caiu em depressão, porque ela achava, dentro do conceito religioso dela, que Deus havia punido a ela e ao marido, levando o filhinho ainda muito novo, porque ela tinha sido negligente com o outro, que na verdade era o mesmo. Mas tudo isso para contar o quê? Que ela vivia um drama de consciência que ninguém sabia. Certo? Então ela estava ali acamada, e esta aqui é a primeira mulher do marido dela, chamou Dila, que a perseguia de maneira contumaz pelo fato de ela ter deixado o menino morrer da primeira vez. Então, veja, ela está aqui num processo de ligação mental extremamente deletéria, negativa. Então, nós temos uma pessoa deprimida por motivos da própria consciência de culpa, que abriu brecha para que o outro espírito, que não era ruim, mas não conseguia entender a profundidade da situação, então ela estava perseguindo aquela que ela achou que tinha sido a assassina do filho dela. E lá atrás a gente vê o Clarencio, o André Luiz, o Hilário e a irmã Clara, que estavam ali para ajudar. Eu acho muito representativo daquilo que nós espíritas acreditamos. Porque não basta a gente olhar só para este indivíduo que está aqui. Tudo que nós temos para apresentar para ela como terapêutica na área da saúde humana é válido. Às vezes a gente consegue tirar uma pessoa como essa com os recursos do dia a dia. Mas quando a gente amplifica o horizonte e começa a trabalhar na sua amplitude, aumenta muito a nossa chance da gente resolver não só o problema dela, mas de todo o grupo que está envolvido ali. Então, eu faço aqui uma homenagem a Allan Kardec, porque eu acho que o Espiritismo, no sentido do que ele nos traz de positivo como proposta, ele também traz no seu bojo uma série de entendimentos que nos ajudam muito. Porque qual é o antídoto para o pessimismo? Qual é o antídoto para o vazio existencial? Qual é o antídoto para o desgosto da vida? É você elevar o indivíduo ao seu verdadeiro estado, que é o seu estado de espírito, que é o que cada um de nós é. Entendendo que nós já existíamos antes dessa vida e vamos continuar a existir depois. E tudo que a gente passa por aqui tem um sentido lógico. Então, se tem um sentido lógico, a vida tem um sentido. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a reencarnação, o que os espíritos respondem? Que é o princípio que traz de maneira mais clara o senso de justiça e de misericórdia de Deus. Se a gente não consegue entender o mecanismo da reencarnação e da sobrevivência do espírito, a gente nunca vai encontrar esse senso de justiça e essa misericórdia do Pai. Aí a gente vai se tornando cada vez mais distante de Deus, mais pessimista e etc. Vocês percebem como
esse movimento da cultura materialista, hedonista do mundo hoje, ele planta no nosso coração, inclusive de nós espíritas, essa semente da negatividade, que se a gente não tiver um pouco de vigilância, a gente não consegue usar a doutrina em benefício próprio. Aqui a gente vem, ajuda, fala, faz um discurso bonito, e chega em casa, senta no sofá desalentado, como se não valesse a pena levantar no outro dia. O atendimento fraterno, eu entendo que é um dos recursos de grande valia dentro das propostas espíritas. Esse termo atendimento fraterno é um termo novo, né? Mas ele embute tudo aquilo que a gente sempre fez, né? Que é acolher as pessoas, né? Olhar essas pessoas nos olhos, abraçá-las, e de coração buscar fazer alguma coisa por elas. Então, mas eu acho que nós, espíritas, a gente não deve perder essa coisa gostosa que as casas espíritas sempre deram, que é de ter o contato um a um, né? Que aquele indivíduo que está chegando, seja algum de nós que já frequenta, ou uma pessoa que está vindo pela primeira vez, que a gente não perca essa sensibilidade de nos vermos como pessoas humanas, falíveis, que sofremos, que rimos, que estamos buscando um sentido e um caminho para a vida, para que a gente consiga, de alguma maneira, fazer esse papel que Jesus nos ensinou, que é a compaixão. Esses dias um amigo comentou que o cúmulo da gente ficar com o orgulho ferido é alguém dizer que está com dó da gente. Vocês percebem que a gente confunde as coisas, né? Hoje, se você diz que você se compadece de alguém, de alguma maneira ele pode se sentir ofendido. Porque assim, é como se a gente não pudesse ser digno de alguém ter compaixão de nós. Não, comigo não, né? Eu só tenho compaixão dos outros, eu não preciso de ninguém. Então, hoje, ter compaixão virou quase que uma violência, né? Por quê? Porque nós nos destituímos da nossa identidade de filhos de Deus. Quer dizer, todos nós estamos juntos nesse imenso barco aqui, que é esse planeta, para nos ajudarmos uns aos outros. Então, eu acho que esse princípio cristão em essência, que é o atendimento fraterno, é algo que nós, espíritas, podemos e devemos manter e aprimorar. As reuniões de estudo, como esta e tantas outras, onde a gente já sabe que pessoas que já tenham alguma carga, seja dela própria, gerando miasmas e uma atmosfera ruim em torno de si próprias, ou já em processos obsessivos, aqui sentadinhos nós já estamos recebendo ajuda, né? Ali esse desenho marca esses dois indivíduos como se fossem espíritos que ficam zanzando pela sala e nos atendendo já enquanto a gente está aqui, né? O passe, né? E todas as maneiras que a gente possa ajudar, usando, entre aspas, a tecnologia que a doutrina nos oferece. Nós sabemos que, através dessa troca de energia, da doação fluídica, a gente pode ter um papel de grande valia, né? E, por fim, o Evangelho do Lar. Eu acho que a gente tem que estender a orientação do papel da autocura, né? Então, na medida que a gente fornece os princípios e os recursos que a casa espírita detém em si, mas que a gente, aos poucos, através das reuniões de estudo, da palavra do Evangelho e do culto do Evangelho no lar, que a gente estimule as pessoas assim, a gente consiga, aos poucos, fazer com que aquele indivíduo portador de um transtorno depressivo, reativo ou primário, ele vá recuperando o alento e a esperança, o otimismo, que são, a meu ver, ingredientes importantíssimos para que nós recuperemos o gosto pela vida. É isso, pessoal.
Muito obrigado.